need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E antes de nós darmos entrada à continuação do nosso último programa, que é a parte da alimentação no sistema circulatório, eu gostaria de frisar algumas coisas, esclarecer algumas coisas. Inicialmente, é preciso que se tenha consciência, a minha proposta aqui no programa principalmente é essa, que se aprenda a ter consciência do que está acontecendo conosco. Nós falamos de saúde e é importante que a gente tenha claro na nossa cabeça o que significa ter saúde. Isso hoje em dia está muito disperso. E já existe uma corrente muito grande, hoje em dia não é como quando eu comecei a estudar isso há mais de 30 anos atrás, em que pouquíssimas pessoas, e também não havia a comunicação que há hoje, isso é verdade, mas poucas pessoas tinham uma visão lógica do universo. E a minha visão sempre foi muito lógica, mesmo antes de eu me tornar professora de lógica, eu já tinha essa tendência, essa facilidade a tentar enxergar o mundo de uma forma lógica. E isso fazia com que eu percebesse coisas que nem todas as pessoas percebem, não só porque não tem, assim, digamos, essa facilidade para perceber as coisas pelo seu ângulo lógico, porque cada um tem os seus dons, como eu já falei, mas também porque há uma tendência, o nosso paradigma massacra essa visão. Na verdade, não interessa, que as pessoas pensem e questionem. É muito mais fácil você lidar com questões quando elas simplesmente são aceitas e as pessoas fazem o que se diz para fazer e não questionam o porquê. E isso já Kant, na época dele, há muitos e muitos anos atrás, já falava sobre isso. Quer dizer, isso não é nenhum problema novo. Ele falava sobre a questão de esclarecimento, de nós aprendermos a pensarmos por nós mesmos, em vez de aceitarmos pensar com a cabeça dos outros. O que eu estou tentando é trazer isso para essa questão da saúde. Estou tentando abordar isso mais direcionado a essa questão do questão pessoal, de nós mesmos. A cura, na verdade, tudo que a gente fala aqui, tudo que se diz aqui, a nível de fitoterapia, a nível de florais de Bach, a todos os níveis praticamente do que se fala, tudo isso direciona-se na mesma direção, ou seja, a cura se processa na transformação. Não tem como fugir disso. E aí a gente vai lembrar de Albert Einstein. Ele dizia textualmente que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, na verdade, essa é a ideia central da coisa. Só que quando a gente fala sobre isso, há uma tendência, por exemplo, se eu estou com uma certa doença, é o que eu estou comendo, então vamos mudar, eu tenho que mudar uma alimentação, apesar que isso nem muito se fala, Não se fala em transformação, não se fala em mudanças, pouco se fala. A única coisa em que eu vejo assim mais se falando em mudanças é quando a pessoa quer, eu quero emagrecer, vou fazer uma dieta, o que também é um conceito errado. Porque é o hábito que vai fazer você adquirir uma boa performance, E nem sempre um corpo magro é um corpo saudável. Eu já falei, eu fiz um programa aqui sobre isso. Existe a gordura que é saudável porque é realmente a performance daquele corpo. E existe a gordura que é patológica, Essa sim, e aí a gente tem que entender o porquê. Seja qual for a doença, nós temos que ir ao porquê. Porque tem que haver a transformação. Ou seja, nós temos que pensar não a questões só físicas, ou seja, essa transformação, ela abrange tudo.
Ela abrange o externo, que seria alimentação, mas ela também abrange o interno. Então, é como disse o Albert Einstein, insanidade é continuar a fazer sempre as mesmas coisas, né, e esperar resultados diferentes. Ou seja, vamos modificar um pouco a frase deles para eu ficar claro o que eu estou querendo dizer. Insanidade é continuar pensando sempre as mesmas coisas e querer que o corpo se comporte de uma forma diferente, que o corpo reaja de uma forma diferente. Ou seja, se eu continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas necessidades ou de controle ou de poder, ou se eu continuar com as mesmas raivas, com os mesmos medos, eu não posso querer uma reação diferente da que eu estou tendo, né? Como é que pode uma cura se processar se o que está ocasionando ela continua lá? Toda cura aparente que eu tiver vai ser uma cura transitória e, como eu disse, aparente, porque a energia, como diz na medicina oriental, a energia perversa vai continuar circulando lá dentro. Se não houver transformação, continua tudo como está, né? Não vai mudar nada. Nós vamos ter uma sensação ilusória de que mudou, mas não mudou na verdade. E quando eu coloco sugestões e coloco possibilidades, né, para se tentar fazer essa transformação, até mesmo quando eu uso as muletas, como eu costumo chamar, que seria a fitoterapia, os florais de Bach, as várias possibilidades que se tem para poder, né, digamos, fazer uma melhora física enquanto a verdadeira transformação se processa, que é a transformação interna, elas só dão resultado, né? E esses processos patológicos só são vencidos quando existe a constância. Né? Por exemplo, quando eu sugeri a respiração, tem que haver a constância, tem que haver. Uma doença, quando surge no nosso corpo, às vezes ela já está sendo implantada há anos, há anos. Uma ação que se teve numa criança, isso aí se vê... Quem quiser, que tiver dúvidas, entra na internet, você vai ver inúmeras possibilidades. Pessoas que passam por certas situações quando crianças e vão ter uma doença, às vezes, 10, 15, 20 anos depois, em função daquilo que ficou, digamos, escondido. A doutora Brenan fala como se houvesse um muro, a gente criasse um muro e escondesse as coisas atrás dele, né? Um dia, alguma coisa que a gente viu, alguma... fato pelo qual nós passamos, ele detona aquilo que está lá escondido e aquilo vem à tona, aquilo surge, aquela energia sobe à tona e vai se processar uma doença, né? Então, é importante se tentar libertar dessas coisas escondidas antes que elas aflorem e provoquem problemas, às vezes, muito mais difíceis, que uns problemas são mais difíceis de solucionar do que outros, né? A nível físico, o corpo tem um limite e ele passa por certas situações que às vezes são mais necessárias de solução mais rápida do que outras. Então, é importante não só ter constância, mas também, como nós estamos falando de uma coisa, como eu disse no começo, agora há pouco, que é novo para a maioria das pessoas. Hoje em dia já se divulga muito mais isso e já existem muitas pessoas que falam e mostram as mesmas coisas que eu estou tentando mostrar para vocês. E antigamente, como eu disse, não era assim tão comum, né? E isso deve-se, eu agradeço imensamente a descoberta do próprio Einstein, que introduziu esses novos conceitos quando ele descobriu a fórmula dele, né? A fórmula da U é igual a MC detonou o MC ao quadrado. Detonou um crescimento grande, né? Abriu um braço novo na física e que acabou chegando na mecânica quântica, que é a mecânica do muito pequeno, e começou a nos mostrar como realmente nós funcionamos, que contradiz praticamente tudo que o padrão descartiano de ciência tinha implantado. Então, eu penso em mais para frente fazer um programa, de repente, mostrando algumas coisinhas, explicando de uma forma fácil para vocês essa questão de como a mecânica quântica interage diretamente
conosco a nível de saúde, a nível de energia. É importante, em todas essas coisas que eu falo, né, a energia está implícita nelas, né? Nós vamos falar isso mais à frente quando a gente falar da alimentação, e a gente vai tocar nisso. Então, nós vamos começar essa questão da alimentação lembrando ainda que no mundo empresarial costuma-se dizer que o que separa os loucos dos ousados são os resultados. E aí eu vou deixar uma coisa para vocês pensarem. O que significa ter resultados, né? O que significa ter resultado? Quando se está com algum problema de saúde e se toma alguma coisa ou se faz algum processo e aí você pergunta, resolveu? Resolvi, né? O que significa esse resolver, né? Se você tem um problema, um certo problema, e você, vamos dizer, toma uma alopatia e você diz resolvi, mas você está tomando aquilo, né? Então, aquilo é resolver? Isso significa resolver um problema? Se você não tiver acesso a uma medicação, você consegue viver saudável e feliz? Se não consegue, não resolveu. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que pensar. O que significa resolver? Dizer, não, agora eu estou bem, estou tranquila, eu fiz... Mas aí você vive como? Não, eu tomo não sei quantas medicações por dia. Isso então não resolveu, né? Mas isso é uma coisa que eu queria que vocês pensassem. O que significa resolver? O que significa estar bem realmente, né? Bom, entrando na parte de alimentação, nós falamos sobre alimentação, dividimos a questão física da alimentação e a questão metafísica da alimentação. A questão metafísica, eu cheguei a falar para vocês, é quando a gente pode usar a alimentação como uma forma de se curar também metafisicamente, ou seja, de curar, né, aqueles processos que eu falei agora há pouquinho, né? A origem do problema, a questão metafísica, ou seja, uma transformação interna. Como é que a alimentação pode cooperar com isso? Se nós usarmos a nossa alimentação como uma forma de meditação, exatamente, fazermos da nossa alimentação uma forma de meditação. Meditar, na verdade, eu já falei isso várias vezes, é entrar em comunhão com nós mesmos, entrar em comunhão com a nossa alma, entrar em comunhão com Deus, né? Quando você está em comunhão com Deus, quando você consegue alcançar esse processo, todos os males começam a se dispersar, né? A questão é que isso é verdadeiro milagre. A questão é que se confunde milagre com magia. O que nós fazemos quando temos uma doença, né, e fazemos algum processo que incuba aquela doença, em vez de eliminá-la, nós achamos que podemos ser curados por um passe de mágica. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de milagre. Milagre é quando você interage com Deus e o teu próprio corpo elimina aquela energia perversa. O teu corpo se liberta daquilo que está fazendo com que você se mantenha doente. Então, há uma grande diferença entre milagre e magia. E hoje em dia o que se quer, né, são magias. Confunde-se esses dois termos que são radicalmente diferentes, né? Fica-se à espera de uma mágica. Fala-se que se está à espera de um milagre, mas quem está à espera de um milagre tem confiança, tem fé, né? Busca, né, os seus próprios conteúdos. Agora, quem está à espera de uma mágica, né, quer que tudo se transforme sem mudar. E sem você se transformar, não vai mudar o que está do lado de fora. Você só muda o que está do lado de fora na hora em que você muda o que está do lado de dentro, né? Porque o nosso exterior é um reflexo do nosso interior. A Bíblia mesmo diz isso o tempo todo, né? Bom, então se nós podemos usar a alimentação de duas formas como meditação. Uma ao preparar a alimentação, né? E a outra ao se alimentar. A forma como nós nos alimentamos, né, é uma forma completamente em que o nosso corpo não tem auxílio nenhum para o processo digestivo.
comemos muitas vezes vendo televisão, isso é um mal comum, né? A maioria das pessoas. E aí o processo digestivo não funciona como deveria funcionar, né? E a outra questão é a preparação do alimento. Você, ao preparar um alimento, né? Eu falei no programa passado e várias pessoas ligaram, escreveram falando sobre isso. Mas o que eu falei é o real, é assim que é, né? Gostemos ou não, é assim que funciona. Nós já falamos lá no começo da mecânica quântica, da física quântica, e uma das principais coisas que a gente começa a perceber é que nós, na verdade, somos energia, somos vazio, né? É tudo energia, é tudo vibração. Isso, depois mais para frente, eu vou tentar mostrar isso para vocês numa linguagem simples, numa linguagem fácil de ser assimilado. E a energia interfere, só interfere, é tudo, né? Cada cultura encara isso de uma forma diferente, umas mais veladamente, outras menos, né? Mas isso é uma coisa que está tanto na medicina oriental, tanto na medicina ayurveda, é claro. Então, se é tudo energia, é óbvio que o preparar um alimento, por mais que choque as pessoas, vai haver uma troca energética ali, da pessoa com o alimento. Isso é uma coisa que você vai ver que esse conceito é uma coisa antiquíssima, né? Assim como a Ayurveda, a medicina oriental, e o que chegou para nós, mesmo sem a gente entender porquê e às vezes até interpretar errado, na verdade é uma maneira de auxiliar nisso, porque muitas vezes a pessoa não pode fazer o seu próprio alimento. E às vezes até ela mesmo faz o seu próprio alimento sentindo raiva, sentindo alguma coisa, né? Se ela não fizer da maneira adequada. Não é necessário só que seja o outro, pode ser até a própria pessoa não fazer da forma adequada, né? Então, o que acontece? Você vai ver, por exemplo, a nível de religioso. Um dos hábitos, e lá em casa é um hábito que eu tenho, eu fui criada assim e criei meus filhos assim, e até hoje é assim que fazemos. Numa refeição, senta-se à mesa e não se começa a refeição sem rezar, né? Por quê? Né? Tudo bem, você está agradecendo a Deus, está pedindo que Deus abençoe o alimento, são duas coisas que são fundamentais que se faça o tempo todo, né? Que agradecer a Deus e na hora da refeição pedir que Ele abençoe o alimento. Mas exatamente, existe algum significado a mais nisso? É óbvio, existe, né? Existe o significado de que a hora em que o alimento é abençoado, ele se liberta das interferências energéticas que ele pode ter sofrido na hora que ele foi feito, na hora que ele foi manipulado. Então, existe uma razão, né? Um alimento que é abençoado é um alimento que, se você sente no teu íntimo agradecimento a Deus por tudo que Ele te dá, e se você realmente pediu que aquele alimento fosse abençoado, né? Aquele alimento ele vai se libertar daquelas interferências que ele sofreu. Você vê, por exemplo, a medicina oriental existe o mesmo processo de se energizar o alimento. No Reiki existe isso, né? Quem conhece um pouco de Reiki sabe que no Reiki é fundamental que não só como na medicina oriental, que existe mais a tendência de você energizar o alimento, mas também existe um processo de você limpar o alimento das energias negativas que ele tenha, né? Isso quando se dá curso de Reiki, eu sou mestra Reiki, é uma das coisas que se ensina, faz parte do ensinamento do Reiki, você aprender a limpar o alimento de todos os conteúdos energéticos que não são bons e que ele tenha. Então, não é uma coisa assim tão difícil de se compreender essa questão da alimentação. É um paradigma diferente, é diferente, mas na verdade isso já está embutido a nível de religião quando a gente aprende a rezar toda vez que vamos fazer uma refeição, né? Então, só que a gente não tem consciência do porquê. E é isso que eu acho que é importante a gente começar a adquirir, né? Saber o porquê das coisas e ganhar uma certa autonomia, não uma autonomia inconsequente, não é disso que a gente está falando, mas é uma autonomia no sentido de saber, muitas vezes a nível de florais ou de fitoterapia, do que tomar o momento certo, né? A coisa certa no momento certo.
E isso é possível. O povo não é ignorante, o povo tem capacidade, a Universidade dos Pés Descalços já nos provaram isso na Índia, o povo tem capacidade de tomar atitudes e decisões de uma forma muitas vezes muito mais apropriada e correta do que muitas vezes profissionais, né? Isso é verdade. O que ele precisa é ser ensinado, né? E o que eu pactuo é que ele tem que ser ensinado para ser livre, não para ser dependente. Essa é a minha ideia básica, é a minha proposta. Bom, vamos então entrar na questão direta da parte da questão do alimento como cura física, né? Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele já dizia: faça do seu alimento o seu remédio, né? Essa é a proposta dele. Quando a gente fala sobre, quando eu falo sobre isso, eu quero lembrar que esse processo de fazer o seu alimento o seu remédio, ele inclui não só, como hoje em dia se coloca, não, temos que prestar atenção na alimentação, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Não é só o alimento, né? Eu já falei isso em outros programas e eu destaco aqui novamente. Isso é um pacote, inclui o alimento, a digestão do alimento, a assimilação do alimento. Sem haver essa tríade, né? Sem haver esse tripé, não funciona, não funciona. Porque se você, e eu já falei até dos conceitos do Deepak Chopra, do Dr. Deepak Chopra, se você tiver, né, um bom alimento que não seja digerido corretamente, ele é muito mais venenoso, né, do que um alimento, às vezes, que não é nem tão propício, mas é digerido corretamente, né? Porque o alimento, quando não há essa energia, o nosso corpo simplesmente fica lotado de toxinas. E são essas toxinas que vão provocar praticamente todas as doenças. Isso aí a gente aprende bem no Ayurveda, né? As toxinas, elas simplesmente, elas vão gerar os problemas circulatórios, elas vão gerar o colesterol, elas vão gerar os ataques cardíacos que vão fechar, tudo. Então, é importante haver, não adianta você comer um alimento maravilhoso da forma correta, dispersa, a tua energia não está virada para a tua digestão, está virada, vamos dizer, para uma televisão, e muitas vezes as pessoas estão vendo um repórter, ou um filme violento, ou um repórter que dá notícias terríveis, e aquelas emoções estão se misturando com a nossa digestão, e aquele alimento, por melhor que seja, não vai trazer bons resultados para o nosso corpo. Queiramos ou gostemos nós ou não. Isso não é uma questão se eu gosto da ideia, se eu não gosto da ideia. É assim que acontece, né? Vocês podem mesmo reparar em um alimento que muitas vezes traz uma sensação de azia, uma indigestão para vocês, se você comer com calma e tranquilidade, né? Às vezes um alimento não é nem tão bom, mas ele vai te trazer uma sensação diferente daquela que trazia numa outra circunstância. Se você come depressa demais, se você come ansioso demais, né? E todos esses são fatores que intervêm. E é aí que eu digo que nesse momento, o momento da alimentação, é um dos momentos mais favoráveis a se fazer uma meditação. E o que é isso? Fazer uma meditação se alimentando? É simplesmente você estar presente no aqui e no agora. É você saber o que você está fazendo, você ter consciência de todos os teus atos. Quando a comida que você pega, você colocá-la na boca, você saboreá-la, tudo isso vai fazer diferença, né? Eu aprendi isso de uma forma interessante, eu vou contar aqui para vocês. Isso tem muitos anos e eu não tinha ainda... Você sabe, de vezes eu sabia de algumas coisas, mas você ainda não estudou aqueles em detalhes, eu não fui a fundo naquilo, eu não tinha nem ainda começado a fazer a minha pós-graduação em Medicina Ayurveda, então eu fiz uma descoberta que eu não tinha ainda a parte técnica, a parte acadêmica dela, né? Mas um dia eu fui comer eu gosto muito de bombom sem de valsa, e eu fui comer um bombom e
já meditava, estava fazendo a meditação e me deu vontade de comer um bombom. E eu fui comer um bombom. E eu estava calma, tranquila, e eu mordi o bombom, pedacinho por pedacinho, eu colocava lá de volta, deixava ele dissolver na minha boca. E aquilo foi uma experiência inesquecível para mim. Porque, mesmo depois eu tentando fazer isso, naquele momento, é como se fosse um insight. Eu percebi que eu nunca tinha comido, quando eu terminei, eu nunca tinha comido um bombom tão gostoso, né? O sabor dele tinha estado diferente, o que ficou na minha boca depois era diferente. Ele teve um sabor que ele nunca tinha tido, e eu até hoje, mesmo tentando fazer igual, acho que porque eu tento fazer para fazer, não sei, mas aquilo ali foi realmente um insight que eu tive. Eu comecei a perceber que a paz, a tranquilidade com que eu comi aquilo, modificou o sabor daquilo, ele ficou muito melhor do que ele, na verdade, ele era para mim, do que das outras vezes que eu tinha comido, né? Então, se você faz isso com todo... se vocês pararem para pensar um pouquinho, vamos lá. Olha só. Você vai, senta na mesa, come uma refeição. E aquela refeição que você teve é uma coisa deliciosa que você ama comer. Quando você acabou aquela refeição, acabou. PT das saudações, foi embora o prato e tal. Você, de repente, bebe alguma coisa, come... Foi embora. O sabor e o prazer daquela refeição foi embora, né? Para aquilo ficar, entranhar no teu corpo, para realmente você ter um prazer autêntico, você tem que saborear aquela refeição. Comer com sabor, né? Sentir o paladar. Isso é meditar, né? É você viver aquele momento, aquele aqui e agora intensamente. Ali sim, aquela refeição prazerosa valeu a pena, porque ela fez parte de você. Ela não foi uma coisa gostosa que você comeu, nossa, a refeição é uma delícia, acabou e o sabor foi embora e acabou, né? Quer dizer, só faz sentido você comer uma coisa muito gostosa se você consegue realmente desfrutar, fazer com que ela seja prazeroso, né? E hoje em dia perdemos muito isso de vista. Se você come pausadamente e consciente do que você está fazendo, existe ainda um outro fator. A quantidade de comida que você vai precisar comer vai ser muito menor, porque você vai sentir o teu mastigar. O teu mastigar sacia, né? Mastigar o alimento, ele sacia. Por isso as coisas líquidas saciam muito menos do que aquelas que você tem que fazer essa parte, a manipulação delas, né? Então, se você mastiga aquilo, e se você mastiga com suavidade e sentindo o sabor, você vai precisar comer muito menos, né, do que você come. O paladar hoje ele está muito perdido, né? Está muito... Perdeu-se muito essa questão do você apreciar. Então, você mistura uma série de coisas e come, e você muitas vezes até sente falta de comer certas coisas, porque come todos os dias, e então virou um hábito. Não é mais um prazer, não é uma necessidade física, é um vício. É um vício, né? Então, muitos alimentos que se usam hoje em dia diariamente, né, como se fosse uma necessidade biológica e que as pessoas ainda têm esse jargão, né? Muitas vezes não são. São necessidades de vício. Você se viciou naquilo, você sente necessidade de comer aquilo, muitas vezes porque aquilo te enche mais o estômago e te dá a sensação de saciedade, porque você comeu e tá, e vai, e aquilo te faz volume. Então, há uma série de fatores que estão nessa história, né? Muitas vezes um bom prato de verduras e legumes, né? Ou às vezes até uma certa quantidade de frutas, pode fazer uma refeição muito mais saudável do que outras refeições muito mais pesadas e volumosas e muitas vezes com coisas que não são nem tão nutritivas, mas em função de certas circunstâncias se tornaram um certo padrão, né? Bom, uma outra coisa que eu queria falar é a respeito, mas vamos primeiro falar na primeira, que é limpar o sangue. Depois, quando falar em ativar e equilibrar o sistema circulatório, eu vou falar na questão
dos temperos das especiarias na cura. Então, eu vou pedir a primeira imagem. Então, a primeira parte seria como limpar o sangue, como desintoxicar o sangue. Os dois principais elementos que fazem isso, que eliminam substâncias tóxicas do organismo, são o limão e a babosa, né? O Brasil não tem por hábito comer babosa na refeição, mas na Europa e nos Estados Unidos ela é vendida congelada, as folhas dela, né? E muitas pessoas consomem isso na salada. Isso não é um hábito próprio do Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos isso principalmente na Europa, acontece muito isso, né? Então as pessoas consomem a babosa. Ela é extremamente amarga, principalmente aquela parte de volta, a casca, a aloína, mas muitas pessoas gostam de folhas amargas, né? E então, para muitas pessoas, ela é um prato saboroso, né? Bom, o limão, ele, apesar de ácido, ele, na ingestão, ele fica alcalino. E ele tem a capacidade de equilibrar o pH do nosso corpo, né? Eu ensinei para vocês já, em mais de uma ocasião, a fazer o uso do limão com água morna de manhã. E eu frisei aqui, deixei bem claro, que não é para colocar o limão inteiro. Eu até teve um programa em que eu demonstrei, né? Eu trouxe meu kitzinho de fazer isso e mostrei como não se deve. Um limão, dependendo do tamanho, dá para 3 ou 4 vezes de uso. Esse processo de usar o limão em água morna de manhã, ele é um processo de limpeza excelente, né? Eu já vi doenças serem curadas só com o uso disso, porque normalmente a primeira coisa que eu faço em qualquer consulta é dizer para a pessoa fazer isso, começar com isso. E aí, de acordo com como o organismo recebe isso e reage, é que eu vou perceber o que está acontecendo lá dentro, porque a pessoa, você pode ter até um diagnóstico, um exame que diga tenho isso, isso, aquilo, mas muitas vezes é difícil perceber por que a pessoa tem isso, isto ou aquilo, né? Isso é importante para você saber para que lado se direcionar e como continuar a tua atuação. Então, eu frisei, eu repito, não é para tomar uma quantidade grande. Eu até dei o exemplo que eu sempre dou do detergente de lavar louça. Quando eu vou lavar um prato, se eu lavo só com a esponja com água, ele vai ficar gorduroso. Agora, se eu colocar o vidro de detergente inteiro naquela esponja, eu não vou conseguir lavar o prato direito também. Vai ter espuma demais, vai ser um caos total. É a mesma coisa. Eu tenho que colocar a quantidade certa de detergente na esponja para poder lavar adequadamente no nosso corpo também, né? Essa água morna com limão em jejum, ela vai iniciar um processo de limpeza dos nossos canais. Só que se eu puser limão demais, muitas vezes o processo não acontece o que eu gostaria que acontecesse. Então, é necessário que eu ponha uma quantidade de modo que aquilo funcione realmente como uma limpeza das paredes, né? Que aquilo seja uma coisa que traga resultados benéficos, exclusivamente benéficos. Então, feito da forma como eu falei, ele nunca vai ter uma contraindicação, ele vai ser sempre positivo. Eu repito que o limão, apesar de aparentemente não, ele é ácido, mas ele no pós-digestivo, ele é alcalino. Por isso você vai ver que isso até vai fazer com que o pH da pessoa, que normalmente nós vimos um filme num dos primeiros programas falando exatamente de uma das causas do câncer, que é exatamente o pH que não está correto, né? Está muito ácido. Então, o limão vai ser uma das maneiras de normalizar esse pH, colocar esse pH em equilíbrio. A outra erva, que é a babosa. A babosa, ela tem a capacidade de limpar o sangue, né? Não afinar, como a alopatia faz normalmente. O sangue está grosso, então afina. Não, é limpar. Então, na verdade, ele não vai ficar mais fino, ele vai ficar do jeito que ele é, né? Só que limpo, sem as toxinas, ele vai deixar de ser viscoso, ele vai parar de entupir, de criar problemas, né? A pessoa vai ter um sistema circulatório saudável, né?
Então, a babosa tem essa capacidade de limpar o sangue e limpar as paredes do intestino. Isso é um outro fator. As pessoas pensam que se elas vão ao banheiro todo dia, elas estão com o sistema, a parte digestiva funcionando bem. Nem sempre, né? Você vê casos de pessoas que têm problemas sérios no intestino e iam ao banheiro todo dia, porque o trânsito pode estar ocorrendo, mas as paredes podem estar ficando sujas, né? Com coisas aderentes a ela. Assim como as veias podem se fechar, o intestino pode até se fechar, né? Ou, mesmo que não se feche, aqueles detritos, aquelas toxinas que ficam na parede, elas vão sendo assimiladas por organismo e são toxinas. Então, o organismo vai ficando cada vez mais tóxico, cada vez mais tóxico. E o que a babosa faz é limpar essas paredes, né? Então, quando se fala que ela funciona bem para o intestino, é mais nesse sentido, né? Ela vai limpar as paredes, vai fazer com que a coisa funcione corretamente, né? E nós, em português, temos, eu devia ter trazido também a imagem, não trouxe, 2 livros que falam sobre isso, do Frei Romano Zago, né? Que foi ele que tomou a iniciativa de fabricar esse produto aqui no Brasil, mas existe também 2 livros de um médico alemão falando exatamente sobre essa questão da limpeza dos canais da babosa, que não foram traduzidos. Existe um livro de um americano também falando sobre isso. A babosa, muitas pessoas falam, né, a babosa, ela tomada da forma correta, ela não tem absolutamente nenhuma contraindicação. A não ser, e eu friso aqui, né, pessoas grávidas. Ela, assim como ela limpa o corpo todo, ela pode eliminar um feto pelo fato de que é um corpo estranho ao organismo. Então, é imprescindível que uma pessoa grávida não tome babosa. Isso aí é fundamental. Nem coma babosa, nada, né? Exatamente por causa disso, porque a aloína que tem na casca é extremamente catártica e pode promover a eliminação desse feto. E se a pessoa tomar, fora essa questão da gravidez, se ela tomar comedidamente, né, ela não vai ter nenhum problema, como se fala, no rim. O que se fala às vezes sobre rins é que as pessoas ouvem cantar o galo, mas não sabem aonde. Tomada em excesso, ela pode provocar um excesso de eliminação através do rim, por causa da aloína, que é a parte da casca, né? Mas isso teria que ser tomada numa quantidade muito grande, né? No primeiro livro, o Frei fala de como as pessoas usam, existe aquela coisa de tomar e parar e tal, por causa disso, mas, na verdade, no segundo, quando ele fala da forma de tomar, ele já não coloca essa questão, porque realmente não procede. A questão é tomar comedidamente, obviamente, né? Não tomar exageradamente. Não é o excesso que vai fazer a cura, né? É a constância. A constância sim vai fazer a cura, não o excesso. O excesso não vai adiantar nada, né? Nos florais, por exemplo, a coisa é a mesma, só que o excesso não vai fazer mal. E no caso específico aqui, tomar do excesso vai, como se eu tomar um boldo em excesso vai fazer mal. Assim como eu, quando falei do boldo, frisei que não se deve tomar boldo sempre só para tomar, apenas quando ele é necessário. Eu lembro que eu expliquei aqui quando ele é aconselhável ou não. Nesses casos, deve-se tomar e ele vai resolver, vai curar. Muitas patologias ele vai resolver, se tomadas naquela ocasião. Fora disso, ele não, no caso do boldo, ele nem deve ser tomado. Bom, então, falei sobre o limão e sobre a babosa como elementos para limpar, para desintoxicar o sangue, para eliminar as substâncias tóxicas. No caso da babosa, né? Se alguém quiser esse preparado pronto, que é feito no Rio Grande do Sul, eu tenho ele para venda no final do programa, eu sempre dou o telefone e as pessoas podem entrar em contato comigo, ele já vem pronto, a babosa, que é a aloe vera, vem com mel e geleia real, né? Eu falo desses dois nessa questão de limpar, porque realmente, né, vai ter alguém que diga, porque ela tem... Não é por causa disso, é o contrário. Eu fiquei atrás da babosa, né? E acabei começando a distribuir ela aqui no Rio de Janeiro desde que ela começou a ser fabricada, porque eu queria para consumo meu, né? E ela é muito difícil
Raramente você vê quem tenha ela para distribuição. Então, eu consumo a babosa, já desde que ela é feita, isso já deve fazer mais de 12 anos, há muitos anos, né? Então, como eu também consumo, né? E aí muitas pessoas queriam, eu comecei a distribuir a babosa também aqui no Rio de Janeiro, para quem quisesse. Bom, agora vamos ao outro fator, que é ativar e equilibrar o sistema circulatório através da alimentação. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Dentro daquilo que eu falei de fazer do nosso alimento o nosso remédio, no Ayurveda se usa um princípio que, apesar de na medicina oriental também se usar isso, no Ayurveda é muito destacado, eu acho isso lindo, fantástico, que é a questão de você usar realmente na sua alimentação, né, o que é necessário para você ter uma saúde muito boa. O uso das especiarias e dos temperos, né, no Ayurveda é uma coisa muito forte, exatamente porque eles são dos caminhos mais seguros e mais assim, com respostas mais imediatas para se ter, né, não só uma manutenção da saúde, mas também uma recuperação de uma saúde que não esteja boa. Eu vou fazer um programa, eu já separei essa ideia lá, falando sobre os principais temperos que o Ayurveda usa no dia a dia, no cotidiano, né? Como usá-los também, existem certos macetes, né? Para você até ter uma comida mais perfumada, né? Que vai atrair mais e despertar mais o teu sistema digestivo, né? Mas eu agora vou falar virado mais para a questão do sistema circulatório. Primeiro nós vamos falar sobre uma dupla que funciona muito bem junta, que é o alho e a cebola. As pessoas não dão tanto valor ao alho e à cebola e agem como se fosse só algum tempero para fazer uma refeição, um arroz, por exemplo. E, na verdade, são processos de cura, o alho e a cebola, fantásticos, fantásticos, né? O alho, desde a Idade Média, ele era usado já para ativar e equilibrar o sistema circulatório, para colesterol, para doenças infecciosas, e o alho reduz a propensão ao infarto, né? E isso já é uma coisa muito antiga, né? E eu acho interessante que existe até cápsulas de alho, porque fala-se muito que o alho rejuvenesce, realmente, ele rejuvenesce as células. Mas a questão é, por que tomar uma cápsula de alho, né? Agora, eu vi muitas pessoas cozinharem e muitas vezes ela pega na cabeça de alho e tira um dentinho de alho e faz o arroz com aquele dentinho de alho. Gente, por quê? Né? É saboroso, é gostoso, né, o alho. Por que usar tão pouco? Por que não usar mais, né? Por que não usar? Se a cabeça for pequena, muitas vezes, eu chego a usar num arroz uma cabeça inteira de alho. Todos aqueles dentinhos. E fica maravilhoso, né? O mesmo conceito, eu vou falar já sobre a cebola, mas a mesma coisa vale para a cebola. Por que cortar meia cebola ou um quarto de cebola até, como eu já vi, né? E usar para fazer um arroz? Por que não usar uma cebola inteira, né? Pica bem picadinho a cebola, corta, esmaga o alho. Hoje já existem alhos de boa qualidade que vêm já triturados, puros, sem nada, totalmente naturais. Existe isso hoje já do alho, né? Quer dizer, a pessoa não precisa ficar tirando, descascando e passando no espremedorzinho ou picando, né? Já existe, é só comprar. Eu não estou falando de um tempero pronto, não é disso que eu estou falando. Que quando você olha na composição tem um monte de coisa, eu não estou falando nada disso, né? Eu estou falando de você usar um alho totalmente natural, sem aditivos químicos, só que já venha triturado. Ali você vai botar o seu alho, vai pegar na sua cebola, vai picar ela, vai picar a sua cebola e vai botar o seu sal, que não é o sal industrializado, é o sal grosso moído, que já existe também vendendo. Muitos mercados mesmo já têm, se não, lojas de produtos naturais você encontra sal grosso moído, ele vem iodado, tudo bem.
Mas ele é sal grosso moído, ele não tem aquela série de aditivos químicos que os sais normais que são usados têm. Então, ali você pode fazer a sua alimentação refogando o seu alho, né, a sua cebola e usando o seu sal para temperar. Vai ser uma refeição extremamente saudável. Ela vai ser mais eficiente, muitas vezes, do que uma série de remédios que a pessoa toma e que faz uma série de efeitos colaterais. Isso vale para quem está com algum problema e vale para quem não está com nenhum, porque vai ter uma saúde muito melhor. O alho e a cebola não vão ter contraindicações, né? Você pode temperar e usar e vai ser benéfico. No caso do alho, você vê sistema circulatório, colesterol, doenças infecciosas, propensão a infarto. No caso da cebola, você vai ver que ela também previne o infarto, atua no sistema circulatório, ela atua no derrame cerebral, ela é antioxidante, elimina os radicais livres e é anti-inflamatório. Você vê quanto você pode ter de medicação perfeita ali, natural e saudável dentro do seu alimento. Então, não tem por que usar um pouquinho. E, muitas vezes, no começo, para quem não está acostumada, né, o paladar pode parecer forte naquilo, mas com o uso você vai perceber que é extremamente saboroso, né? Fica muito mais, o alimento aguça muito mais o teu paladar, né? Já começa na boca, você percebe que tem muito mais sabor a comida quando você faz usando coisas desse tipo, né? Bom, uma outra coisa que nós podemos usar é a canela, o cravo e o gengibre. São 3 coisas que podem ser usadas com vontade na nossa alimentação. Os estudos da Associação de Medicamentos dos Estados Unidos indicam que o uso de canela na quantidade de 1 colher de chá diariamente reduz significativamente o açúcar no sangue e equilibra o colesterol. Ou seja, a canela ela presta inúmeros benefícios aos diabéticos e combate a hipertensão arterial. Há muitas coisas que se pode fazer usando canela. Você pode fazer uma sobremesa, como um arroz doce, por exemplo, e colocar bastante canela, bastante cravo. Quando você vai cozinhar aquela água que você está cozinhando o arroz, antes de pôr mais nada, você já coloca naquela água bastante cravo, bastante canela e fica simplesmente delicioso, muito mais saboroso, né? Se você quiser, eu coloco já ela em barra, como está até na foto, porque depois é fácil você tirar, né? Mas você, na hora que vai comer, você pode colocar canela em pó por cima. Muitas pessoas jogam canela em pó, fazerem um chá, aí vai variar de acordo com o gosto da pessoa. É importante que a pessoa goste do que ela está comendo, né? O gengibre por exemplo, uma das coisas que pode ser muito usada para fazer doce, né? Se você vai fazer um doce de abóbora, você coloca a abóbora para cozinhar com o gengibre, com a canela e com o cravo, né? Fica simplesmente, o gengibre aguça o paladar da abóbora, fica muito bom, né? Muito bom realmente. O cravo, eu falei da canela, o cravo ele vai reduzir os níveis de açúcar no sangue também, ele vai auxiliar em distúrbios do estômago, vai ajudar na indigestão, vômitos, diarreias, náuseas, flatulências e ele é um vermífugo natural, né? O cravo. Já o gengibre, eu já falei num dos programas sobre gengibre, ele é bactericida, ele é desintoxicante, ele é muito bom para enjoos e náuseas, né? E age no sistema digestivo e no sistema circulatório. Ou seja, se a pessoa está com muito enjoo e náusea, fazer um chá de gengibre, de repente, bom, né? Vai ser aprazível tomar e vai resolver, de repente, o problema. Então, o cravo e a canela eu não tenho o hábito de usar na comida, normalmente comida salgada que eu estou me referindo. Uso mais nas questões doces. Mas o gengibre, muitos pratos eu coloco gengibre. O gengibre, você pode comprar o gengibre mesmo, né? Como eu já mostrei aqui, já trouxe para vocês verem, e colocar
picar bem picadinho, descasca, pica bem picadinho, e você pode colocar todos os pratos de carne. Pelo menos eu uso em todos os pratos de carne, fica excelente. Quem tiver muito problema, né? Não sei, pode comprar ele em pó. Ele vende o potinho com ele em pó, né? Desidratado. Então, quem preferir, pode colocar naquele seu refogado, né? O gengibre em pó. E aí eu já vou adiantar para vocês um macete do Ayurveda. Você coloca ele antes de colocar o que for. Você coloca na hora que você refogou o alho com a cebola, você já coloca o gengibre ali e refoga junto, tanto em pó como se for o outro, né? E vai vir um aroma, vai ficar muito mais apetitoso depois, o sabor fica mais gostoso, né? Bom, então falamos dessa tríade também, a canela, o cravo e o gengibre. Bom, vai dar para falar ainda no chá verde, que a gente fala rapidinho? O chá verde seria o último que eu indicaria na casa do sistema circulatório. Então, estudos indicam que o chá verde é rico em substâncias antioxidantes, evitando a ação destrutiva dos radicais livres e ajudando no tratamento e na prevenção do câncer. Ele é anti-envelhecimento e queima gorduras. Ele equilibra o colesterol e fortalece as artérias e veias, favorecendo a prevenção de doenças cardíacas, de problemas circulatórios e, além de tudo, ele é diurético, né? Ajuda a trabalhar o rins. Então, o chá verde você pode usar de várias formas, né? A Camellia sinensis, só que a Camellia sinensis ela pode ser usada, existe o chá verde, o chá preto, né, e o chá branco também, dependendo da hora em que ela é colhida. Então, no caso, essas pesquisas elas foram feitas em função do chá verde, né? Mas nas caixinhas, ou você pode comprar, já existe vendendo, como se fosse aquelas caixinhas de mate, já existe de chá verde também, quem preferir fazer. E você pode usar isso até como se fosse a sua bebida, né, normal. Você pode tomar à vontade. Quem questiona sobre a eficácia ou não do chá verde, eu acharia interessante que verificasse alguns artigos que já estão começando a sair, aconselhando a não tomar chá verde porque ele pode interferir em algum remédio. E aí eu digo, como é que uma coisa que não tem ação nenhuma, né, como muitas vezes se propaga, como é que ela pode interferir num remédio? Na verdade, de repente, ela está fazendo o efeito que aquele remédio faria, né? Porque ela tem princípios ativos que são usados em remédios, só que lá nela mesma, esses princípios ativos estão em equilíbrio, né? E não vão provocar nenhuma reação, não vão provocar um outro distúrbio, uma outra doença, né? Não vão provocar uma reação em função do desequilíbrio que, no caso como no remédio, o desequilíbrio por ter vários princípios ativos e não haver uma integração, uma função sinergética entre eles, né, provoca certas reações. No caso dele, ele está com todos os componentes ali e vai funcionar com perfeição. É uma obra da natureza, né? Não é uma obra artificial, é uma obra industrializada, né? Bom, nós agora vamos, de uma certa forma, mostrar uma historinha que nós já passamos ontem, mas colocada de uma forma que eu achei muito legal e vou passar para vocês aí a história do nosso sapinho aí para vocês, o nosso vídeo. Too deep. They'll never make it. No, never. The rain. No, the rain will fill the hole, and then they can swim out. Stop jumping! We have a plan! Stop!
We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to them? You'll never make it. It's too high. You can't do it. It's too Listen deep. to him. Save your strength. Don't even try. Just stay there. Thank you. Encouraging? He's dead. Come on! You can make it! Jump! 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 Bem, nós já passamos, eu fiz as imagenzinhas dessa historinha, mas eu achei que ela está contada de uma vertente diferente. E no programa passado eu falei sobre a pessoa que tem dificuldade, capacidade para decidir, capacidade de fazer uma escolha e confiar nela, mas com um problema de falta de confiança em si mesmo, né? E aqui nós vemos um outro problema, a pessoa que tem dificuldade em não se deixar interferir pela opinião dos outros, né? Ela se deixa influenciar totalmente e deixa de agir, né? Porque se deixa influenciar. E aí ela se torna insegura de si mesma, né? E a questão é que essa incapacidade de se decidir, que essa interferência dos outros muitas vezes provoca, mostra que não deve ser, o que eu queria era ver que não se deve, a ideia que muitas vezes a gente tem dificuldade, é que não se deve ficar surdo a nada, não é isso. A ideia é que se deve aprender a questionar o que se ouve, né? A questionar. Tudo bem que quando a gente é estimulado, as coisas funcionam com muito mais fáceis, né? Mas isso normalmente não é o que acontece. Então, tem que se ter, se você for ver a vida de grandes homens de negócio, eles colocam claramente que no começo todo mundo era contra, foi a confiança em si mesmo e a capacidade de saber o que se queria, né? Deixar esse impulso que vem de dentro ser mais forte do que o impulso que vinha de fora das pessoas, fez com que eles vencessem. Então, é ter claro isso que eu falei no começo do programa, né? Deve-se ouvir tudo, não ser surdo a nada, mas, né, questionar, aprender a questionar. Essa é a grande questão. Aprender a confiar em si mesmo, aprender a decidir por si mesmo e não se deixar guiar pela influência do outro. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que com certeza isso é possível. Requer muita força de vontade, muita confiança, mas é possível. E também é um treino. À medida que a gente vai tentando fazer isso, vai tentando, no começo é mais difícil, com o tempo vai ficando mais fácil, até que vem uma hora que nós conseguimos ter o que Kant chama dessa autonomia, né? E isso é muito importante para que a gente possa ter uma vida feliz. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu lembro novamente, né, que quem precisar da babosa, do aloe vera, nós temos a fórmula pronta. Pode ligar para esse telefone 22370720. Ela já vem pronta, feita com mel, aloe vera, que é babosa, ou geleia, e geleia real, né? Ela é fabricada no Rio Grande do Sul e eu tenho aqui para pronta entrega. Bem, nós contamos sempre com vocês e o nosso horário é ao vivo, sextas-feiras, a 13h, ou logo após o programa Cidade e Comunidade do Roberto Costa. Ou então, segundas-feiras, às 15h, às 15h, e quarta-feira, às 5h, às 17h.
Muitas vezes também o Ronaldo tem passado o programa em outros horários, e eu acho isso muito bom, porque muitas vezes são horários que as pessoas têm mais disponibilidade para poder assistir. Então, vocês fiquem atentos que, de repente, a gente passa em outros horários também. Bom, as perguntas podem ser feitas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br. Quem tiver alguma dúvida pode escrever para esse e-mail. Ou então, através da nossa página no Facebook. É só colocar Sintonizando Saúde lá no Facebook, que só temos nós. A pessoa pode curtir nossa página, inclusive, vai ter acesso sempre a toda a programação que nós colocarmos lá, todos os acréscimos, né? E sempre eu coloco todos os programas lá, né? Eu coloco eles no YouTube, passo o link para fazer a conexão com o YouTube, coloco lá na página do Sintonizando Saúde. Bom, vocês podem tirar dúvidas também com os telefones 2242-9991 ou 2237-0720. Para quem não tiver acesso à internet ou para uma pessoa que gosta de escrever, né? Muitas pessoas gostam de escrever, vocês podem escrever, né? Faz uma cartinha e podem enviar para a Rua Dom Pedro I, número 477, TV Vila Imperial. O CEP é 25.610.020, 25.610.020, né? Rua Dom Pedro I, 477. Né? Se vocês também podem entrar na TV Vila Imperial, podem ver o programa através da página da internet da TV Vila Imperial, ou que é www.tvvilaimperial.com.br, ou então entrar no Facebook e entrar na página TV Vila Imperial. Aí vocês vão poder, inclusive, assistir o nosso programa e outros programas da TV Vila Imperial pelos dispositivos móveis de vocês, né? Bom, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry.